assim. Então é um lindo momento de estudo. Um momento maravilhoso para continuar nosso estudo. E os cursos que temos feito e hoje é mais um curso empolgante. Muito excitante. Honestamente, posso garantir porque é algo que muda a vida. É algo que está no cerne da realização da vida. Você sabe, queremos olhar para o propósito. Esse é o título do nosso curso. Propósito. Alguns chamam isso de atribuição, alguns chamam de chamado, alguns chamam de destino, qualquer que seja. Acho que tudo isso está expressando um pensamento, um conceito. E é isso que queremos ver hoje, propósito. Ok, é uma coisa bonita de entender. Eu acho que é algo que muda a vida, muda as nações, você sabe, e quando a gente entra e olha, você percebe que é isso que estávamos esperando. Isto é o que temos procurado. Isto é o que você deveria ter sido ensinado. Você sabe, se nossos sistemas esquecem as explicações, você sabe, nosso mundo será diferente. Nosso mundo seria bem melhor e será muito mais feliz. No sentido de um lugar mais feliz para ficar. Você sabe, o caos e as guerras e rumores e as guerras e os problemas e as confusões que existem em nosso mundo não estará lá? Seja na base individual ou na, você sabe, sociedade maior ou nações por nações, você sabe, então. Vamos olhar para ele. A razão de todas essas turbulências. A razão de todas essas turbulências no sentido das pessoas e tudo isso porque o nação não apenas cresce. Não há terra que se levante imediatamente e vá lutar contra outra terra. Não há nada assim. É gente. São sempre as pessoas, vós que estão insatisfeitos, que não estão satisfeitos na vida e com a vida que às vezes seus comportamentos e as coisas que eles fazem, os personagens que eles exibem e tudo isso são simplesmente as insatisfações de sua vida, você sabe, e expressa de diferentes maneiras que causa todos esses problemas que temos hoje em nosso mundo, seja, está matando, mutilando, todos os tipos de coisas, você sabe, todos os tipos de coisas. A insatisfação na vida das pessoas. O descumprimento. A razão. Porque eles não são cumpridos é porque eles não entendem o propósito. Eles não entendem destino, designação, chamar tudo isso. Eles não entendem vida. Eles estão insatisfeitos. Tudo bem. E entraremos um pouco nisso e você verá o que estamos tentando dizer. Você ainda está aí? Ok, você sabe, o objetivo do curso é que antes de tudo você entenda o que é propósito e não apenas saber propósito, você entenderia como uma fonte de realização e, novamente, você aprenderá também a descobrir o propósito e os guias práticos sobre como descobrir seu propósito. A diferença entre propósito e ambição e muito mais em termos de recursos, gerenciamento de propósito e muito mais. Então, vamos apenas entrar nisso. Novamente, como eu disse antes, a insatisfação na vida das pessoas é reflexo de que elas não estão caminhando em seu propósito ou não sendo capaz de cumprir o seu propósito. Agora, essa pode ser a vida de quem trabalha. Você deve saber que a maneira como somos projetados para ser por Deus é que você não encontrará satisfação em nada além de Deus somente e nas coisas que Ele quer que você faça, porque é assim que você devem funcionar.
E assim, quando você não está nisso, você descobre que não está realizado. Quando falamos de realização, está sobre esse senso de significado, essa alegria que vem e paz que vem como resultado de encontrando significado e você sabe, descobrindo porque você está aqui, porque você está conectado do jeito que você está conectado e todos os talentos e o impacto fazer com isso. Então, tudo isso junto traz uma sensação de realização, uma sensação de realização que você perceba que isso é quem eu e quem eu deveria ser e eu sou isso agora e o que eu deveria estar fazendo e estou fazendo. Você sabe, tem esse impacto que é quase difícil para descrever, você sabe, e esse é o propósito? Então tem muita gente que não está satisfeita nem com o trabalho porque você pode estar trabalhando porque você só precisa fazer as necessidades, colocar comida na mesa e se vestir, pagar contas e tudo mais. Você descobre que o coração anseia, ok? E às vezes você descobre que os pais devem ter feito seus filhos estudarem algo que estava na mente dos pais, não exatamente o que as crianças queria fazer e ser e, eventualmente, eles se tornam isso para seus pais e não são realizados. Eles não são alegres. Isso explica porque algo e você os encontra fazendo outra coisa. Você encontra médicos que são pregadores e encontra algumas pessoas que estudam coisas diferentes e continuam atuando todo esse tipo de coisas. Alguns deixam isso e seguem a carreira musical, sabe, todas essas coisas são apenas reflexos da interação entre o propósito e o que os homens e mulheres perseguem. Você está comigo? Também existe naqueles que não estão trabalhando tão bem. Você sabe, no sentido de que eles não estão fazendo nada basicamente. Então, o ponto aqui agora é que não há nada que eles estejam fazendo porque o trabalho pode lhe dar você sabe, felicidade, prazer quando você é capaz de produzir algo e fazer algo significativo, mas a realização final que vem em Deus como resultado do propósito pode se tornar algo muito sério. Então, aqueles que não estão trabalhando podem estar, você sabe, também lutando com a questão do propósito. Como conhecemos o propósito? Como podemos entender o propósito? Como lidamos com o propósito? Porque isso é a coisa final para o qual Deus o projetou, que lhe dará satisfação, que lhe dará uma sensação de paz, sentido de significado e tudo isso. Você ainda e definir qual é o propósito? O que é propósito? O que é propósito? Número 1. Propósito responde à pergunta de por que estou aqui? Por que estou aqui neste momento? Porque você não veio à vida em outros tempos. Por que estou aqui? Tudo bem? Então, em outras palavras, o propósito é basicamente a razão da existência. Essa é a pergunta por quê. Oh! Questão de porquê, a razão da existência, por que estou aqui? Por que estou existindo nesta parte do mundo, em um momento em que você sabe, quando você leu o livro de Esther, havia algo que Mordecai disse a Esther, acho que no capítulo 3. Ele disse a Esther, ele disse que pode ser por isso que você é criado em um momento como este. Ok? Ele estava apontando que isso poderia ser o porquê e verdadeiramente esse era o propósito de Esther, o porquê. Então propósito. Quando você diz definir propósito, o que é propósito? Saiba que o propósito é a razão da existência. Propósito é porque estou aqui? Respondendo à pergunta de por que estou aqui. É a razão da existência. Agora, deixe-me dizer isto. Tudo o que você vê na vida é feito por uma razão. A câmera que está me capturando é feita para isso. Para capturar pessoas, para registrar momentos e produção e provavelmente tirar fotos e tudo mais. O sistema de iluminação é para produzir os assentos em que estou sentado e a mesa, tudo isso. Ok?
Então o estúdio é projetado, é feito dessa forma. Para que coisas assim possam ser, é por uma razão. Tudo é feito por uma razão. Tudo é feito por uma razão. Ok? E a vida é assim. Tudo o que você vê na vida, tudo, absolutamente tudo. Não há nada que exista por nada, incluindo os germes e todas as outras coisas. Eles têm seu papel que desempenham no ecossistema, no e quando esquema, ok? Tudo existe por uma razão. Você ainda está aí? Então propósito responde à pergunta do porquê. O propósito é a razão da existência. Você sabe, infelizmente, às vezes, os seres humanos que estão perdidos neste mar da vida, você sabe, mar da vida. Nós ganhamos vida e apenas perseguimos todo tipo de coisa e não descobrir exatamente porque estamos aqui. Mas não é assim. Imagine se esta câmera não está me capturando, não está me perdeu o quê? Propósito e é apenas adequado para que? Para ser jogado fora ou levar ao mecânico e ver se pode ser consertado, pois não capturando significa que falhou a razão para o seu quê? Fabricação. Por isso foi fabricado. Essa razão, essa pergunta, falhou. Então, propósito existem. O propósito é a razão da existência. O propósito é a razão da existência. Ele responde à pergunta de por que estou aqui. O que isso significa é que você está aqui para alguma coisa. Em outras palavras, você foi feito para resolver um problema. Você foi feito para resolver um problema. Você foi feito para resolver um problema. Agora, essas respostas que estou dando estão respondendo à pergunta: qual é o propósito? Então, número 1, o propósito é a palavras, respondendo à pergunta de por que estou aqui. Ok? Número 2, o propósito também é exatamente aquilo que você foram feitos. Aquele problema, aquele mesmo problema que você foi feito para resolver. Tudo bem? Porque se trata de resolver um problema, contribuir positivamente para a humanidade, contribuindo positivamente para a humanidade. Então seu propósito é aquela forma única de trazer solução para o problema da humanidade. Essa forma única de trazer solução para o problema da humanidade. Esse é o propósito? É disso que se trata o propósito. Você ainda está aqui? Você vê, a vida está cheia de problemas, e Deus colocou você aqui neste tempo, nesta parte do mundo e em qualquer lugar. Mais que você é, para fornecer uma resposta a um problema específico da sua maneira única, porque todos somos únicos. Somos todos diferentes. Você está comigo? Esse é o propósito? Qualquer problema que você vai resolver é um problema que seria bom, que contribuiria positivamente para a humanidade. Você sabe, alguém resolvendo um problema como o terrorismo com o entendimento ou crença de que você vai matar outras pessoas para ir para o céu ou resolver outra coisa. Não é isso. Isso é. Não isso. Propósito é contribuir de forma positiva, positiva no sentido de que é algo que agrega valor, algo que agrega vida, algo que agrega algo que, você sabe, permite que os humanos vivam melhor e mais felizes, ok? É isso que tem de positivo. Que seu contribuição, essa contribuição única do seu jeito único. É isso que o propósito procura responder? É disso que se trata o propósito. Esse é o propósito? É tudo sobre. Outra resposta ao propósito, que faz parte da resposta, é que você também está aqui para trazer honra a Deus. Você foi feito para trazer honra a Deus. Você foi feito para trazer honra a Deus. Veja, a ideia de evolução no sentido de vir de uma única célula. Isso é tolice. Não há prova científica disso.
Tudo o que estamos descobrindo na vida aponta apenas para uma coisa, o criacionismo. Que sendo criado toda esta existência. Mesmo as coisas que fazemos devem nos dizer a verdade. É que as pessoas gostam de negar a verdade. E isso é uma grande tolice. A propósito, não vejo a ciência em oposição a Deus. É um homem, orgulho e arrogância. Nós nunca criamos qualquer coisa por nós mesmos. Absolutamente nada, absolutamente nada. Tudo o que criamos ou inventamos sim porque acho que não criamos nada. Mesmo usando a criação de palavras é apenas usar as coisas, os materiais, as substâncias que Deus providenciou para agora fazer o que queremos fazer. E Deus permitiu isso por muito tempo. Ele diz subjugar a Terra, torná-la um lugar melhor, sabe, transformar o universo em algo bonito. Nós nunca. Você diz que está clonando. Não, você pede alguém para clonar. Então você nunca fez nada. Você apenas, a partir do que Deus fez, você está fazendo o que quer que seja. Você nunca foi capaz de fazer algo de nada. Isso, eu quero que você entenda. O ponto aqui é este: olhe para as coisas que fizemos, os automóveis, os aviões, os caças a jato, o espaço, você sabe, aviões, as naves espaciais, todos os tipos de satélites, os sistemas de iluminação. Tudo bem? O grande navio, você sabe, lindas casas que construímos. Todos eles foram construídos por uma razão, todos eles foram construídos para resolver um problema. Como então pensamos que nada? Não, 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 não é isso. Tudo isso é uma coisa, você foi feito para resolver um problema. Deixe-me dar-lhe o Deixe-me sugerir uma definição que seja abrangente. Você sabe, leva ao Zen. Você sabe, conhecimento de tudo o que dissemos. Você sabe, isso é tudo incluído, tudo o que eu disse. Propósito é aquela série única de papéis que Deus designou a você para contribuir, resolvendo problemas humanos que trarão honra e glória. Para Deus. Vou pegar de novo. Propósito é aquela série de papéis que Deus designou a você, que Deus deu a você. Você isso e você jogará de forma única para resolver, contribuir positivamente para a humanidade e trazer honra e glória a Deus. Papéis que você vai interpretar, papéis únicos que você vai interpretar. Com que propósito você vai interpretar esses papéis? Para resolver problemas que está contribuindo positivamente para a humanidade. Como trazer glória e honra a Deus. Simples. É disso que se trata o propósito. A segunda coisa que eu quero que você entenda sobre propósito é isso: propósito é Deus dado. O propósito é dado por Deus. Jeremias capítulo 1 versículo 5 a 10. Isto é o que Deus disse, antes de você nascer. Antes de você estar no ventre de sua mãe, eu te conhecia. Eu te consagrei, te separei e te fiz profeta para as nações. Esse é o propósito. Naquela frase que aquela afirmação Deus disse, eu te fiz. O que ele fez dele? Um profeta. Para que? Nações. Em outras palavras, para quais pessoas? Para as nações. Simples. Isso é a tarefa. Isso é chamar. Esse é o propósito. Esta é a sua própria contribuição. Deus. Assim,
O propósito é dado por Deus. O propósito é dado por Deus porque aquele que te fez por uma razão. Te fez para alguma coisa, te fez para resolver alguma coisa. Ele não te fez só para te fazer e depois dizer, tudo bem, eu nem sei o que é ser juntos e acaba se tornando um ser humano. O que vai ser isso? O quê? Deus vai coçar a cabeça. Não, não, você é uma obra-prima. O que isso significa? Criatura pensativa. Você sabe, no sentido de que Deus pensou em você e pensou no que você vai contribuir, pensou no valor que você vai acrescentar à humanidade, juntar tudo isso e então Ele te fez. O propósito é dado por Deus. Portanto, propósito é o plano de Deus para você. Propósito é o plano de Deus para você. Jeremias 29 versículo 11, tenho um plano para você, para o futuro, para a esperança, para o sucesso, não para o mal. O plano de Deus não inclui o mal, é apenas bom. É apenas para o sucesso. É para o sucesso. Não sei porque as pessoas não encontram seu propósito, não se alinham a ele e buscam sucesso, isso é tudo o que eles têm. E essa é a maneira mais fácil de ser bem-sucedido, porque você estará agregando valor. Você se torna mais valioso agregar mais valor a si mesmo e então se tornar, você sabe, agregar valor às pessoas e esse é o segredo do sucesso. Aliás, propósito, o plano de Deus para você. É diferente de ambição. Propósito não é ambição. Propósito não é ambição, é diferente de ambição. A ambição é própria. Dirigido. O propósito é dado por Deus. A ambição se origina em você, o propósito se origina em Deus. Ambição é você querer ser alguém. Algo, alcançar algo. Propósito é Deus querendo que você seja algo, alcance algo, seja alguém, alcance algo. Você está sentindo o que estou dizendo? Não é a mesma coisa, mas você pode ser ambicioso dentro do seu propósito, se isso fizer sentido. Você ainda está aí? Agora, se o propósito é dado por Deus, ele deve ser descoberto. Significa isso. Tem que ser o quê? Descoberto. Tem que ser descoberto porque como não é não se origina de você, então aquele que se originou tem que informá-lo agora que você ouve isso, você tem que dizer, tenho que exatamente e posso garantir que tem sido a fonte de insatisfação. Este também pode ser a pergunta que você tem feito, por que estou aqui? O que é tudo isso? Porque tudo isso está acontecendo comigo. Porque eu tenho esses talentos. Porque eu. Propósito. De onde vem tudo isso? Tem que ser descoberto. E posso lhe assegurar, a melhor pessoa para perguntar sobre o seu propósito é Deus. Você sabe, se você que conhece a Canon e tenha uma informação clara e maravilhosa sobre a Canon, pergunte ao fabricante, pergunte aos donos da empresa da Canon, simples. Vá a Deus e descubra o que ele projetou para você ser e fazer. O propósito deve ser descoberto, o propósito deve ser descoberto. Não é ambição, é diferente de ambição. A ambição é autodirigida. O propósito é dado por Deus e o propósito é a fonte de realização, paz e alegria e que vamos olhar muito brevemente em nosso próximo módulo. Agora, se houver perguntas, eu as levarei, caso contrário, encerraremos isso e depois entraremos em algo mais interessante também em relação ao propósito. Antes de olharmos para o próximo módulo, se tivermos dúvidas, por favor, podemos fazê-lo. Então,
Podemos seguir em frente e lidar com o próximo módulo. Você ainda está